E aí, pessoal? Então, essa aula vai ser uma aula só realmente de pingar um pouquinho, né, na cabeça de vocês o que é a orientação a objetos. A ideia aqui não é, embora tenha exemplos de código aqui, a gente não vai codificar nessa aula, nem vai fazer exercícios, porque a ideia é a gente focar, né, aprofundar esses conceitos lá no curso, né, na playlist específica de orientação a objetos. Mas a gente já viu, né, em algumas aulas anteriores, né, esses conceitos, já citei, né, então, desde a primeira aula eu cito que se acostumem a criar, né, a chamar, né, esses arquivos que a gente tem criado ao longo das aulas de classes, né, porque todos eles são classes, né, tanto que todo arquivo que você criou, né, ao longo do curso, ele tem aqui, né, public class. Então todos esses arquivos que a gente criou são classes, né? Então é interessante que você já se acostume a chamar eles por classe. E 99% desses arquivos que a gente vai criar ao longo dessa formação vão ser classes, beleza? E aí, outra coisa que a gente viu, assim, né, além da gente criar nossas próprias classes, né, a gente também utilizou classes que já vêm disponível no Java, né, no JDK, que a gente instalou lá atrás. Então, a classe string, por exemplo, é uma classe que ela contém os métodos, né, ponto .length, o contains, to uppercase. Então, na classe variáveis, por exemplo, a gente usou também a classe scanner, que contém o método nextLine, nextInt, nextDouble. Então, a gente sempre esteve trabalhando com classes, né, mas sem definir as nossas próprias classes de forma consciente, né? É claro que a gente criou as nossas classes, como a classe variáveis, por exemplo, a classe operadores, a classe manipulando strings, trabalhando com arrays, né? Então são as classes que a gente criou, mas que simulam uma programação sequencial, né? Uma programação em que o nosso código, como é o caso aqui, né? Ele é executado linha após linha, né? Dentro de um único método de execução, que é o método main. A gente, na próxima playlist, né, no próximo módulo dessa formação, que é de orientação a objetos, a gente vai criar nossas próprias classes, criar dentro dessas classes os seus próprios métodos, e essa é a ideia da orientação a objetos, né? Simular algo mais próximo do mundo real. Toda a aplicação, no final das contas, seja ele um portal web, seja ele um aplicativo, né, uma aplicação desktop, todo software em geral, né, ele vai representar o quê? Uma parcela do mundo real naquela aplicação, né? Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo de agendamento de consultas médicas. Então, o que é que do mundo real está sendo representado ali? Né? Eu tenho o quê? Os pacientes, eu tenho os médicos, eu tenho as consultas, eu tenho os exames. E aí, o que cada uma dessas entidades que a gente chama, né, médico, paciente, né, então a gente chama de entidade do mundo real que a gente está representando ali na nossa aplicação, o que é que a gente precisa para representar um paciente na minha aplicação? O meu paciente ele tem um nome, ele tem uma altura, ele tem uma data de nascimento, ele tem um peso, né? Então são características que a gente precisa incluir dentro da nossa aplicação para poder representar, né, o que a gente chama de um objeto da classe paciente. Tá? E esse paciente, além dessas características, ele vai ter o que a gente chama de quê? De comportamentos. Os comportamentos vão ser aquelas ações que aquele objeto vai poder executar. Ele vai poder fazer um login, ele vai poder fazer um logout no aplicativo, ele vai poder marcar uma consulta, né? Ele pode cancelar uma consulta, né? Então, tudo isso são ações que um paciente ele vai poder executar. E aí, tanto as características quanto as ações e os comportamentos vão se representar dentro de uma classe como atributos, no caso as características, e os métodos, né, que vão ser as ações. Aqueles métodos que a gente viu na aula 8, né, na aula de métodos, vão ser justamente os métodos que vão representar as ações que um objeto daquela entidade na nossa aplicação vai poder executar. Beleza? Então, a ideia da orientação a objetos é isso, é poder representar essas entidades do mundo real na nossa aplicação, né? E que, se você já tem uma noção aí de banco de dados, né? Em banco de dados a gente tem o que? As nossas bancos de dados relacionais, né? No caso MySQL, por exemplo, que é o que a gente vai utilizar. Então o MySQL
é um banco de dados relacional, onde a gente tem as tabelas, né, linhas e colunas, né, onde cada coluna é um atributo daquela entidade e cada linha vai ser um objeto, né, daquela entidade. Então, em Java, as nossas tabelas no banco de dados vão corresponder de forma análoga às classes. E, no caso, as linhas, né, de uma tabela vão corresponder de forma análoga aos objetos, né, em Java. Beleza? Só fazendo uma analogia aí para quem já tem um domínio em banco de dados para poder entender, né, como é que se representa essas entidades do mundo real em um banco de dados em um código Java. Né? São formas análogas de se representar essas entidades. Beleza? Então, a gente vai ver com mais detalhes o que é uma classe, o que é objeto, né? Como criar objetos, né? O que são construtores, métodos get e set para poder fazer o encapsulamento, né? Dos atributos de um objeto. Então, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes na playlist, né? No módulo de orientação a objetos. Eu estou fazendo aqui apenas plantar uma semente para você ficar ciente de que também é extremamente importante essa parte de orientação a objetos, porque não existe programação sem isso. Né? É a forma que a gente tem de programar, né? Um paradigma de programação que é obrigatório, né? Na hora de você desenvolver os seus scripts, né? Os seus softwares, seus aplicativos, os seus portais web, né? Qualquer aplicação que você for criar, você vai ter que utilizar orientação a objetos. Né? Pelo menos 90% dos casos, eu diria, você vai ter que usar orientação a objetos na hora de desenvolver os seus sistemas. Beleza? Então é isso. Então a gente finaliza aqui essa playlist de lógica de programação com Java. Né? Em breve a gente se vê com a playlist de orientação a objetos com Java.